Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Então, vamos começar olhando para essas relações na própria circunferência. Então, aqui eu tenho a circunferência localizada no plano cartesiano, ou seja, com os eixos x e y, e também em verde aqui eu tenho uma reta paralela ao eixo y e ela é chamada reta auxiliar, que é a reta tangente. Por que ela é tangente? Porque ela é de fato tangente à circunferência trigonométrica no ponto 1, 0. O que isso quer dizer? Que ela intercepta a circunferência em um único ponto. Isso significa ser tangente, tá? Então, eu olho os valores do seno no eixo y, olho os valores do cosseno no eixo x e olho os valores da tangente nessa reta tangente à circunferência. Aqui nós temos indicados os ângulos em radianos, mas nós temos que lembrar que os ângulos também são denotados em graus. E essas relações de seno, cosseno e tangente, elas são encontradas, os valores nós temos para ângulos que vão de 0 até 90 graus. Mas, quando você não tem ângulos de 0 a 90, você tem ângulos que estão em outros quadrantes, primeiro, segundo ou terceiro, você vai precisar daí olhar a correspondência dele no primeiro quadrante para poder, então, olhar o sinal. Como assim que olhar o sinal? Ué, se você está olhando para o cosseno, aqui os sinais, né? Se você está olhando para o seno, opa, o seno é vertical, né? O seno a gente olha no eixo Y. Os valores para cima são positivos, os valores para baixo são negativos. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver ângulos no primeiro e segundo quadrante, eles terão seno positivo. Se eu tiver ângulos no terceiro e quarto quadrante, eles terão ângulos negativos. Com relação ao cosseno, como eu olho para o cosseno sobre o eixo X, os valores à direita do eixo X são positivos, então os ângulos primeiro e quarto quadrante são ângulos que têm cosseno positivos e do segundo e terceiro quadrante ângulos que têm aí o cosseno negativo. Por fim, o sinal da tangente, ela vai ser positiva para ângulos no primeiro e terceiro quadrante e serão negativas para ângulos no segundo e quarto quadrante. E aí eu quis trazer para vocês uma tabelinha para simplificar a transformação de unidades de graus para ângulos. Então, veja, nós podemos ter ângulos escritos em graus e também em radianos. Então, aqui só para facilitar, para ajudar, são ângulos que a gente usa mais. Além do 30, 45 e 60, nós usamos também os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360, que são os ângulos que estão localizados sobre os eixos ordenados no nosso plano cartesiano. E é claro que eles também têm as suas relações, têm os valores de relações para seno e cosseno. Da onde eu tirei isso? Bom, o 30, 45 e 60 veio daquela tabelinha de muito tempo atrás, em que a gente completava fazendo 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e a raiz em quem não é 1. E o resto, tem que decorar? Não, o resto você não vai decorar. O resto você vai olhar na circunferência trigonométrica. Os valores, por exemplo, do seno de 0. Por que é 0? Porque o 0 graus está sobre o eixo X. Se você transpor esse ângulo para o eixo Y, você vai chegar até o ponto 0. O cosseno está lá, no 1. Por quê? Porque está sobre o eixo X e a gente sabe que a nossa circunferência tem o raio unitário. Para ajudar você a encontrar esses valores, eu trouxe a circunferência trigonométrica com os pontos desses ângulos anotados ali para você. Então, o valor do X é o cosseno, o valor do Y é o seno. Então, aqui, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno. Foi daqui que eu tirei esses valores, tá? Então, fica a dica aqui para vocês com essa circunferência para que você não precise decorar a tabela. Vai fazer um teste, usa a sua circunferência. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!